a gente tem, então, os modelos, a gente vai para os modelos de quase verossimilhança. Então, os modelos de quase verossimilhança são aqueles que a gente vai estar adicionando um parâmetro para acomodar essa dispersão, né? Isso vai entrar dentro da equação de verossimilhança. Então, é justamente por isso que ele chama quase verossimilhança, né? Não é verossimilhança, mas está próximo disso, tá? Vai ser quase a verossimilhança aí. Né? Então, o que a gente tem, né? Se a gente observar as equações de verossimilhança no contexto dos MLGs, ela é dada dessa maneira, né? Então, essa daqui é um componente lá do vetor score. A gente tem yi menos a média, vezes xir, né? Que vem lá da matriz do modelo, né? E a gente tem o que? A função de variância multiplicado pela primeira derivada aí da função... a derivada da função de ligação para a média. E essa função de variância, ela depende exclusivamente da média, né? Então, né, ou seja, quando a gente vai realizar a estimação por verossimilhança aqui, a gente está o quê? Tentando obter quem que é a média, esse que é o nosso parâmetro, né? A média, claro, ela vai estar linkada de alguma maneira com o preditor linear, com o x-beta, né, no componente sistemático, e a gente vai estar estimando os betas, né? Mas, na verdade, se a gente estimar os betas, a gente tem a estimativa da média, tendo a estimativa da média, a gente consegue obter a função de variância estimada, a função de ligação estimada e tudo mais, né? Então, ou seja, o que a gente observa aí? A gente observa que as equações de verossimilhança dependem da distribuição de y, i, né? Somente por meio da média mi da função de variância, né? Só, tá? Então, assim, os outros momentos da distribuição, por exemplo, curtose, né, momentos de ordem 3 para cima, assimetria, eles não afetam nas estimativas do beta, né? Porque aqui o que a gente tem? Se a gente pensar ainda no contexto aí de Poisson e binomial, o φ é igual a 1. Então, a variância de y é igual à função de variância de mi, né? Então, ou seja, e a variância está associada ao segundo momento, né? Então, tanto da distribuição lá de y, então, tanto as estimativas dos betas, que dependem dessas quantidades, só vai depender, então, de quem? Da média e da função de variância, né? Então, nesse sentido, o que fala o método da quase verossimilhança? Ele vai se basear, então, no fato de que a gente vai especificar a média e a variância por meio do preditor linear, né, que vai ser algo dessa maneira aqui, né? O eta-i igual a um g de mi, que é igual a xi transposto beta, né? Então, essa função de ligação, tá? Então, o que a gente vai observar? Que é a ligação comum, que a gente já vinha trabalhando, né? Tanto para Poisson quanto para binomial. Ou seja, novamente, a gente vai verificar, né? A gente vai verificar aqui que não vai ter nenhum problema com relação as estimativas vão ser iguais, tá? Da Poisson. E, por exemplo, para o modelo quase Poisson, para o modelo quase binomial. Mas a variância, ela tem uma alteração, né? A variância condicional aí de y dado uma covariável, ela é dada dessa maneira. Ela não depende somente da função de variância, ela vai depender também de um parâmetro extra, que é o φ, que é o parâmetro de dispersão, né? Então, ou seja, nesse sentido, a variância de yi dado xi não é igual à função de variância que, no caso da Poisson, é a média, né? Né? E no caso da binomial também, mas sim a média multiplicado por um fator aí de variabilidade para acomodar. E é esse parâmetro que vai estar acomodando isso, tá? Né? Então, o que a gente observa aqui? Né? A gente observa que sempre esse φ, ele vai ser, se ele for igual a 1, a gente cai no modelo Poisson. Se ele for maior do que 1, a gente está caindo para modelos que vão adequar a superdispersão. Se esse φ for menor do que 1, ele vai se adequar ao quê? A modelos de subdispersão, tá? Então, se o φ for menor do que 1, né, ele vai estar acomodando a subdispersão. Para o φ maior do que 1,
ele acomoda a superdispersão, tá? Então, é um modelo bem interessante, às vezes, aí para se trabalhar, né? Então, aqui, ó, o que acontece? As estimativas, então, de quase verossimilhança, né, elas são obtidas por meio das equações de máxima verossimilhança, substituindo essas especificações, né? Então, aqui, ó, vai aparecer um φ multiplicado por exemplo, por μi, né, no caso da Poisson, tá? Um φ vezes μi. Então, ou seja, o φ ele vai aparecer, ele vai aparecer nesse contexto, né? Ele não vai ser igual a 1 daí, tá? Então, aí a gente consegue estimar ele também dessa maneira, né? Então, né, só aqui, resumindo um pouco o que eu disse, né, que a introdução desse parâmetro, ele vai ser multiplicado pela função de variância, e isso faz acomodar a superdispersão. E o impacto no modelo, a gente vê de duas formas. Primeiro, que o parâmetro, ele vai fatorar as equações de estimação, né? Ou seja, não tendo um efeito direto nas estimativas dos parâmetros, né? Ou seja, então aqui a gente pode fatorar aquilo que vai estar relacionado com o parâmetro φ e os que vão estar relacionados com o parâmetro beta, né? Então não vai ter um impacto nas estimativas. E outro ponto é o seguinte, que a matriz de variâncias e covariâncias, ela vai ficar multiplicada, então, por esse φ, tá? Ela vai acabar ficando multiplicada por esse φ, né? Porque o que acontece, ó, quando a gente vem aqui lá no começo, olha só, o peso aqui agora, né, esse var de yi, que é a função de variância, vai depender do φ, tá? Então, toda essa matriz aqui vai depender do φ, logo, ele que vai estar acomodando, ele que vai estar, na verdade, readequando aquele erro padrão para a gente poder fazer a inferência correta, né? Então, a gente vê explicitamente aí como que no modelo quase Poisson, por exemplo, né? No modelo quase Poisson ou quase binomial, né? Ou nos modelos aqui de quase verossimilhança, a gente vê como que essa matriz de variâncias e covariâncias vai ficar multiplicada por φ, e, consequentemente, os erros padrões ficam multiplicados pela raiz quadrada de φ. E é justamente esse termo que faz com que a gente possa realizar uma inferência adequada, tá? Uma inferência, construir um intervalo de confiança ou construir um teste de hipótese mais adequado, tá? Então, por aqui, estimativas desse φ aqui, tá? E aí, né, os casos mais interessantes aqui são os modelos de quase Poisson e quase binomial, tá? Então, o quase Poisson, ele tem essa relação, né, que é chamada relação variância média, ou seja, a função de variância é dada por φ vezes μi, né? Então, tá? Não é mais dada por μi, né? E assim, consequentemente, a variância do y dada covariável é φ vezes yi, é μi, né? Né, então, o modelo quase binomial é a mesma ideia, né, pessoal? É a mesma ideia. Só que aqui eu não coloquei em termos da média, tá? Eu coloquei em termos da proporção, que é o maior interesse quando a gente estuda modelos com dados de proporção ou binários, né? Então, você tem aqui que o V de pi, né? Ou seja, a função aqui, em termos das proporções, é o quê? É o φ multiplicado por mi vezes pi vezes 1 menos pi, tá? Então, ou seja, é o φ aqui multiplicado pela função de variância, tá? De mi, né? É isso aí. Tá? Né? Então, vai ser esse termo aí. Tá? Então, algumas coisas que é interessante destacar também, tá? Que esses modelos, né, do quase Poisson e quase binomial, eles podem ter aí extensões, eles são extensões, né, dos modelos originais, mas a gente pode criar, por exemplo, formas mais gerais ainda, tá? Ou seja, às vezes, dependendo de como é o formato dessas contagens, de como está sendo essa variação, né, essa superdispersão é uma variação muito alta. Então, a gente pode
especificar, por exemplo, modelos em que a função de variância é quadrática, né? Então, a variância de y dado xi é φ vezes, por exemplo, mi quadrado. Ou, aqui nesse outro caso, ele fica em termos da proporção ao quadrado, né? Pi ao quadrado, aqui 1 menos pi ao quadrado, tá? Então, é possível a gente obter, então, formas mais gerais aí do que isso, né? É possível, tá? Tá certo? Bom, beleza. Então, o que falta aqui para a gente, pessoal? Então, para a gente encerrar, tá? Para a gente encerrar e daí deixar na próxima aula a gente trabalhar somente no R, né? Somente no R, a gente tem uma última classe aí de modelos que podem acomodar a superdispersão, que são os chamados aí modelos inflacionados de zeros, né? Então, um outro problema muito frequente, né, na análise de dados de contagem é aquele que provoca o fenômeno que a gente chama o fenômeno da superdispersão, né? Então, assim, o que pode provocar superdispersão? Ter excessos de zeros, né? Mas alguém pode estar pensando assim, ora, mas esse excesso de zeros, ele não é próprio da própria variável aleatória? Às vezes não, tá? Às vezes não, tá? Então, quando a gente, para identificar um excesso de zeros, né, ou vocês podem estar pensando, mas como que eu vou identificar um modelo ter excessos de zeros, né? Por exemplo, eu tenho lá, meu conjunto de dados tem, sei lá, tem 100 observações, e dessas 100 observações, 20 delas são zeros, ou seja, são 20%. Isso configura um modelo que tenha dados que tenham excesso de zeros? Se eu tiver 30%, configura? Como que eu vou identificar isso? Então, assim, a gente vai identificar isso pelo problema. Qual que é a natureza da variável aleatória? Qual que é a natureza do problema? Tá? Qual que é o problema envolvido na geração desses dados? É assim que você identifica se está acontecendo excesso de zeros ou não. Não tem nada a ver do que você falar, tem 30%, então é inflacionada de zero. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, vamos pensar, é através do problema. Então, é por isso que eu iniciei esse exemplo com um problema. Imagina que a gente quer investigar o número de crianças nascidas numa região. Tá? Então, esse é o nosso objeto de estudo. É o número de crianças nascidas. Ora, é uma contagem, tá? Então, ou seja, é uma contagem dentro de uma determinada área, né? Então, você poderia pensar que é uma Poisson, tá? É uma Poisson, né? E o que acontece, né? Então, assim, é uma Poisson. Então, se é uma Poisson, né, você pode ter lá, por exemplo, naquela região lá pode nascer uma criança, duas crianças, você vai contando isso por dia, sei lá, tá? Você pode contar, vamos pensar por dia, não por região, né? Vão ser contagens, por exemplo, ao longo de um ano, tá? Então, por exemplo, você contou lá, né, ou por dia, sei lá. Então, nasceu duas crianças, no outro dia não nasceu nenhuma, no outro dia também não nasceu nenhuma, depois nasceu 3, 1, 2, tal. Beleza, então você pode ter, assim, não nasceu crianças, né? Não teve crianças nascidas, ou seja, as mulheres não foram mães, ou pode ser que as mulheres tiveram um filho, tiveram 2 filhos, 3 filhos, né? Assim vai. Então, olha só. Então, a gente tem 2 situações para a gente explicar a contagem nula. Não tem uma só, tá? Tem 2 situações, pessoal. E, assim, ou seja, tem 2 fatores, tá? Né? Para a gente explicar a contagem nula. Né? Então, ou seja, as mulheres... ou seja, o que significa contagem nula aqui? Significa que as mulheres não foram mães, né, nessa região. Elas não tiveram filhos ainda. E o fato de elas não terem filhos tem 2 possibilidades aí. Olha só, a mulher pode não é mãe porque ela ainda não teve filhos, tá? Então, por exemplo, imagina 2 pessoas, são namorados, eles se casaram,
né? Então, é um jovem casal, não tem filhos ainda, tá? Então, não tem filhos, tá? Né? Então, a mulher está lá, ela por exemplo, não tem nenhum problema, vamos supor, de ponto de vista de engravidar, né? Não tem nenhum problema, ela é saudável, só que ela não teve filhos, ou ela tem uma opção, eu não quero ter filhos, né? Tem muitos casais hoje em dia que têm essa opção, a gente não quer ter filhos, tal, pronto, né? Então, não tem filhos, então essa é um tipo de contagem, tá? É um tipo de zeros que aparece, né? É um zero, pessoal, se vocês observarem, que está dentro lá do próprio processo aleatório, né? Do próprio processo amostral, né? Então, assim, o zero significa o quê? Aquelas mães que não tiveram filhos. Um significa o quê? A mãe que teve um filho. O dois que teve dois filhos, assim sucessivamente. Mas tem outro problema. Pode, pode existir mulheres que não têm filho porque ela não pode ter filho. Ela é mãe porque não pode ter filhos, entendeu? Ou seja, ela tem algum problema lá, algum problema que faz com que ela não tenha filhos. Não é que ela não quer ter, ela não pode, simplesmente. Tá? Então, ou seja, ela não tem outra opção, não tem a opção, vou ter filhos. Não, porque ela não pode ter filhos. Ela tem algum problema, por exemplo, na parte, pode ser no ovário, no útero, enfim, sei lá, que faz com que ela não tenha filhos. Ou seja, observa que esses dois tipos de zero são completamente diferentes. Esse zero aqui é um zero que veio da própria população, da própria amostra, né? É um zero natural. Não teve nascidos nesse dia, né? Não teve nascidos naquele ano, porque teve mulheres lá que não engravidaram. As mulheres não engravidaram, tá? As mulheres não engravidaram. Agora, é totalmente diferente de você falar, olha, não teve filhos, essas mulheres não tiveram filhos, porque elas não podem ter filhos. Então, claro que vai ser zero, né? O número de crianças que elas vão gerar, claro que vai ser zero, elas não podem ter. Então, são dois tipos de zeros. E é por causa dessas diferenças que faz existir um excesso de zeros. Esse tipo de zero aqui, ele recebe um nome, e esse outro recebe outro nome. E a gente tem que identificar isso no tipo de estudo para garantir que esse modelo é inflacionado de zeros na contagem, tá? Então, ou seja, nos dois casos, a contagem é nula, mas a natureza dessa nulidade é distinta. Aqui é nulo porque a mulher não teve ainda filhos, não teve ainda. E aqui ela não. E aqui é nulo, né? O número de crianças nascidas é nulo porque ela não pode ter filhos, ou seja, não tem outra opção. Então, a natureza é diferente. E o fato de existir isso na população que se está estudando faz com que ocasione um excesso de zeros, claro. Né? Tá? Então, assim, né? Então, olha só, as contagens nulas que geram excesso de zeros podem ser de duas formas distintas. Né? A primeira delas, ali, ó, é devido à ausência de determinada característica no período de forma aleatória do estudo, como esse daqui. Então, durante o período, né, os dias lá que não nasceram filhos, né, das mulheres, por exemplo, entrevistando as mulheres, né, perguntando assim, ó, quais são os números de filhos que vocês têm, né? Talvez uma pergunta melhor do que o número de crianças, né? E ela falou assim, eu não tive filhos, tal. Então, essas mulheres, né, de forma aleatória, né, ou seja, a primeira delas, devido a uma ausência da característica, elas não tiveram filhos, é o chamado zeros amostrais, ou seja, é aquele zero que só aconteceu zero porque, de fato, a mulher não teve ainda filho, ela é muito nova, ela é um casal jovem, ou ela decidiu não ter filhos, né? Então, esses são chamados zero amostrais. Por que zero amostrais? Porque ele vem de uma maneira aleatória, de uma maneira da amostra. E a outra razão é que a falta de zero, né, que é o quê? É a falta de uma determinada característica presente na população. Aqui onde está escrito aleatório, pessoal, entendam-se estrutural, tá? Que entendam-se estrutural. Então, assim, estava correto o que eu tinha dito. Né, que eu vi aleatório ali, eu achei que eu estava falando errado.
mas está correto. Então, assim, a primeira delas é o seguinte, existe uma falta, então, né, uma ausência da característica, ou seja, ter filhos naquele período do estudo, né, mas de forma aleatória. Então, esses são zeros amostrais que estão associados a um zero aleatório, né? Ou seja, o zero aconteceu não porque a mulher não pode ter filho, porque ela não quis ter filhos, por exemplo, tá? Que é muito possível você coletar uma amostra assim. A outra razão é que existe uma falta dessa característica presente na população, ou seja, aquelas mulheres que não podem ter filhos. Então, se elas não podem ter filhos, isso está além, né, da questão da aleatoriedade ali dos dados, né? Não, ou seja, essa característica não tem da população. Então, são os zeros estruturais, tá, pessoal? Então, coloquem aqui, mudem aí, não é zeros aleatórios, é zeros estruturais, tá? Vou tentar fazer essa alteração aí. Zeros estruturais, né? Então, ou seja, o que a gente tem, então, né? Em situações desse tipo, então, as frequências de zeros, né? Elas acabam, né? Elas acabam o quê? Consequentemente, da soma, né? De zeros aleatórios, zeros amostrais, e zeros estruturais, né? Então, configura um excedente. E um excedente, né? Então, esse excedente vai provocar aí uma superdispersão, uma variação extra. E a gente observa que os modelos não são bem ajustados, nem a Poisson, né? Por exemplo, se a gente está pensando em contagem, nem a quase Poisson, nem a binomial negativa, pessoal, se ajusta bem, tá? Então, a gente tem que criar modelos específicos para esse, né? Outros exemplos de excessos de zeros é o seguinte, por exemplo, imagina um indivíduo, né, o número de pessoas que vão pescar lá numa certa região. Então, você tem aqueles que vão pescar de vez em quando, mas por fim das contas, naquele final de semana, né, o cara não pescou. Então, esses são os zeros aí aleatórios, né? São os zeros amostrais. E você tem os zeros estruturais, que é aqueles zeros que é o seguinte, são os caras que nunca pescam, né? Então, esse é o meu caso. Você vai pensar, ó, quantas vezes você foi pescar no final de semana? Nenhuma. Mas por quê? Porque eu nunca pesco. Então, é o meu caso, por exemplo. Eu seria um zero estrutural no estudo, tá? Então, isso existe, né? Um outro caso são experimentos, por exemplo, que você trabalha com... você quer avaliar, por exemplo, o número de ovos, né? Ou de larvas de ovos, por exemplo, de um determinado inseto, né? Ou da drosófila, ou sei lá, de um determinado inseto lá. Né? Você quer avaliar o número de ovos. Então, pode ser que ela não bote nenhum ovo naquele dia, né? Pode ser que ela bote um ovo, que ela bote 2, 3, 4, e aí você tem os zeros, né? Então, esse é o zero aleatório, vindo da própria geração, né, aleatória aí, dos dados, né, da população. Mas pode ser que aquele inseto, né, que aquele mosquito, por exemplo, aquela drosófila, seja estéril. Então, ela não vai botar mesmo naquele dia, porque ela não bota ovo, né? Então, ou seja, você tem as duas situações. Você tem a situação em que ela não bota ovo, mas ela poderia botar, né? E você tem a situação em que ela nunca vai botar ovo, porque ela não tem essa característica, ela é estéril, tá? Então, o fato de ter essas duas situações, você ter o zero ser desmembrado nessas duas categorias, faz com que exista um excedente. E mesmo modelos que adequam a superdispersão, como, por exemplo, o quase binomial, a binomial negativa, elas não são adequados. Então, a gente tem que criar versões, né, de modelos que são chamados modelos inflacionados de zeros para tentar acomodar isso. E entre eles, a gente estuda, então, o modelo Poisson inflacionado de zeros e o modelo binomial negativo inflacionado de zeros, tá? Então, assim, o que é como acomodar aí o excesso de zeros, né, num modelo? Então, é o seguinte, né, o modelo inflacionado nada mais é também que um tipo de modelo de mistura,
tá? Em que uma mistura de uma distribuição para contagem, né, como, por exemplo, Poisson, binomial negativa, etc., né, com uma distribuição degenerada em zero. O que significa, né, na observação, por exemplo, y igual a zero. O que significa distribuição degenerada? Significa que a probabilidade é igual a 1, né? Então, por exemplo, qual que é a probabilidade do Rodrigo ir pescar no final de semana, né, de não ir pescar? É 1, tá? Com certeza eu não vou pescar, né? Ou seja, isso vai estar associado a um valor observado igual a zero, ou seja, do zero estrutural, tá? Então, por isso que é chamada de distribuição degenerada, que a sua probabilidade já está associada a 1, né? Então, ou seja, você vai estar, ou seja, a gente vai estar misturando essas duas situações, tá? Essas duas situações, né? Misturando essas duas situações. Então, assim, desse modo, a gente tem o seguinte. Então, desse modo, a gente tem o quê? A gente vai atribuir, então, uma probabilidade pi, né? Tá? Para os zeros estruturais, ou seja, aqueles que não têm a característica não está presente na população, e a gente vai chamar de 1 menos pi para os zeros amostrais, aqueles zeros que são características da população, só que eles simplesmente não aconteceram, né? Enfim, ou aconteceu, tal, né? E a modelagem da contagem nula, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, tá? Ela pode ser escrita dessa maneira, né? Então, ou seja, a probabilidade aqui, qual que é a probabilidade, então, do yi ser igual a zero? Então, é uma proporção que vai vir do zero estrutural, que tem multiplicado pela probabilidade vezes 1, né? Tá? Aqui qual que é a probabilidade, então? Qual que é a probabilidade lá do Rodrigo, sou eu, né? Não ir pescar. É 1, tá? Então, ou seja, só que, né, tem uma proporção de zeros que está aí dentro. Então, é esse pi, né, que é a proporção de zeros estruturais, tá? Né? E, né, misturado isso, ó, mais 1 menos pi vezes um RI aplicado em zero, tá? Em que esse 1 menos pi é a proporção de zeros amostrais que nós temos, né? Só que esse 1 menos pi é multiplicado por isso daqui, porque a gente tem que observar que quando a gente está no zero amostral, ou seja, é aquele zero, por exemplo, da Poisson, né? Ele pode acontecer. Então, ou seja, ele está associado a uma probabilidade, né? Se eu falo assim, qual que é a probabilidade de uma variável aleatória ser igual a zero, sendo que essa variável aleatória é uma Poisson? Você consegue calcular, né? Então, esse R0 é a probabilidade da resposta ser igual a zero para o modelo de contagem, né? Quando a gente está pensando no zero amostral, tá? Então, fica dessa maneira. E claro que para as contagens não nulas, né, porque a gente tem isso também, né, o modelo de excesso de zeros não tem só zero, tem outras contagens. Então, ela é dada dessa maneira, né, a probabilidade, então, do yi ser maior do que zero é o quê? É 1 menos pi vezes o R, né, vezes a probabilidade do yi, tá? Que está escrita aqui como esse R, né, a probabilidade da resposta não nula, possui uma distribuição das contagens. E por que 1 menos pi? Porque 1 menos pi vai ser a proporção aí que a gente vai encontrar não só de zeros, né? Mas é a proporção de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, e assim vai, tá? Certo? Então é isso. Então o modelo, ele é dado por esses dois fatos, né? Então é um modelo que vai ter uma probabilidade específica para quando ela assumir o zero, seja o zero vindo de um zero estrutural ou um zero amostral, e ele vai ter uma outra probabilidade para quando as contagens for maior do que 1, que é essa daqui, tá? Né? Então, assim, né, como acomodar o excesso de zeros aí, né, no modelo? Então, assim, o modelo inflacionado de zeros, ele é escrito dessa maneira, ó. Então, a probabilidade do yi observar yizinho é o quê? É pi mais 1 menos pi vezes esse ri0, né, se o yi é zero, e ele é 1 menos pi vezes r de yi se o yi é maior ou igual a 1, tá?
é maior ou igual a 1. Né? Então, é essa quantidade aqui, tá? É desse formato. Então, na literatura, existe uma classe ampla de modelos inflacionados de zeros, tá? Vários, né? Tanto para dados de contagem, como para outros tipos de dados também, tá, pessoal? Mas o que a gente vai trabalhar aqui é esses dois, né? É o modelo Poisson inflacionado de zeros, que é chamado de ZIP, né? Que vem do inglês, que é Zero Inflated Poisson. E você tem o modelo binomial negativo inflacionado de zeros, que é um ZINB, né? Que é o Zero Inflated Negative Binomial, tá? Que é esse daqui. Então, são esses dois que a gente vai tratar aqui. Né? Então, olha só, pessoal, o modelo Poisson inflacionados de zeros, o ZIP, a gente pode descrever ele dessa maneira, tá? Então, mais uns 10 minutinhos aí para a gente encerrar aqui a aula, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui? Né? Então, a gente diz que se a gente tem N variáveis aleatórias independentes, tá? Que seguem a distribuição de Poisson inflacionada de zeros com parâmetro μ, né? Com a média maior do que zero, e probabilidade πi para os zeros estruturais e 1 menos π para os zeros amostrais, então, né, a probabilidade é dada dessa maneira, ó, em que aquele RI zero é o quê? É a probabilidade do y ser igual a zero para uma Poisson, tá? E para uma Poisson, quanto que é a probabilidade do y ser igual a zero? É e elevado a menos μi, né? Tá certo? Isso daí é só fazer a conta. Qual é a probabilidade, então, de você observar o valor zero na distribuição de Poisson? Né? Então, você sabe que se você fazer esse cálculo, vai dar e elevado a μi. Né? Então, ele vai ficar dessa maneira. Tá? Então, ou seja, esse zero aqui, né, y igual a zero, se isso aqui fosse Poisson, seria só isso. Né? Como é uma inflacionária de zeros, então, é isso multiplicado pela proporção de zeros amostrais mais a proporção de zeros estruturais, tá? E qual que é a probabilidade, então, de yi ser igual a esse yizinho, sendo que yizinho é maior do que 1? Ora, então é 1 menos πi, né, que está aqui, vezes a probabilidade para qualquer outro valor maior do que 1, né, maior ou igual a 1 para Poisson. Então, é e elevado a menos μi vezes a média, né, μi elevado a yi, dividido por yi fatorial, né? Isso daqui é a função de probabilidade da Poisson, tá? Então, é isso daqui, ó. Então, observa que são os modelos inflacionados, né? A gente entra com mais um parâmetro aí, πi, em que a interpretação desse πi é justamente a probabilidade aí, né, ou a proporção de zeros estruturais e zeros amostrais, tá? Dependendo do formato aqui, né? Pi e 1 menos pi. Claro que claro que a soma, né, dessas proporções aí dá o total de zeros que a gente tem, né? Tá? Então, num contexto de regressão, a gente pode considerar as covariáveis para explicar tanto o pi quanto o μi. A gente pode tanto explicar a média quanto explicar a proporção, tá? Se a gente souber, né, nos dados ali, no problema, que quais é o fator que está afetando esse excesso de zeros, a gente pode colocar, encaixar covariáveis no PI, né? Então, uma configuração para o modelo ZIP, né, para o modelo inflacionado, Poisson inflacionado de zeros, é isso, ó. É a gente utilizar para a média, né, a função logarítmica, que a gente está na Poisson, né? Então, fica o log de mi, x, aqui eu coloquei xi2 transposto beta 2, tá? Em que aqui a gente encaixa algumas covariáveis, né? Ou seja, a gente pode particionar as covariáveis, né? E para outra, para o parâmetro pi, a gente pode, como isso é uma proporção, então a gente pode usar a ideia, né, da ligação logística aqui, tá? Dessa ligação logística, né? E que a gente encaixa, então, para o pi outro rol de covariáveis, né? Sendo que, por exemplo, essas covariáveis podem ser diferentes, em geral são diferentes, né? Mas pode ser iguais também, tá? Não teria problema nenhum ser iguais, tá? Se você quiser colocar o efeito também aqui. Então, é muito provável que é por causa disso daqui, por encaixar covariáveis para a gente acomodar essa proporção, é que a gente consegue somente com os modelos inflacionados
explicar esse excesso de zeros, tá? Aí, se a gente estudar lá, encontrar, então, né, a gente tem esse modelo aqui, ó, esse modelo. Se a gente achar o valor esperado desse modelo e a variância desse modelo, a gente vai ter isso daqui, ó. A esperança YI é 1 menos PI vezes MI, e a variância é os mesmos, né? 1 menos PI MI, multiplicado por um termo positivo aqui, né? Que é 1 mais PI vezes MI, tá? Então, esse é um exercício aí para vocês. E o que a gente observa? Que a variância de YI, então, é maior do que a média, né? A variância é maior do que a média, porque esse termo aqui é um termo positivo, né? Multiplicado por isso, que é positivo também, então vai ser maior do que isso, né? E usualmente, lá para os métodos de máxima verossimilhança, a gente particiona, né, o vetor de parâmetros em esses dois, tá? Então, cada vetor de parâmetros aqui vai estar associado às covariáveis para cada um dos parâmetros que a gente está estudando aqui, né? Ou para a proporção dos zeros, né? Ou para a média, tá? Ou para a média. E isso é utilizado pelo modelo da máxima verossimilhança, que não é tão simples assim, tá, pessoal? Tem um certo grau de complexidade, e o livro da Clarice lá e do John, eles explicam isso, então é interessante, às vezes, dar uma olhada em como que é feito essas estimações e tal. É uma questão mais matemática, mas é importante, né? Se caso um dia for trabalhar com modelo inflacionário de zeros, tem que saber o que significa, o que está estimando, né? O que se está estimando ali, tá? Do mesmo modo, a gente estuda, então, o modelo binomial negativo inflacionado de zeros, né, o ZIMB. Porque o que é o seguinte, né, às vezes a gente pode ter situações em que você tem um excesso de zeros, né, provocado por uma proporção de zeros estruturais e de zeros amostrais, mas isso pode provocar, por exemplo, uma variabilidade extra no modelo, mas pode haver a superdispersão por uma outra causa não natural, como, por exemplo, as unidades amostrais serem correlacionadas, né? Então, você tem aí, por exemplo, um outro efeito que está inerente ao, que tá a par, né? Que está a par do excesso de zeros, também provocando variabilidade. Então, você tem variabilidade pela inflação dos zeros e você tem variabilidade por um outro fator. E aí, nem mesmo a binomial, a Poisson inflacionada de zeros consegue captar. E aí a gente tem que pegar um modelo que já é para superdispersão, que é o binomial negativa, né, e implementar no contexto dos modelos de inflacionados de zero, né. Então aí cria-se isso daqui, né, esse modelo aqui, né, que ele pode acomodar a superdispersão, né, substituindo-se a Poisson pela binomial negativa, ou seja, ampliando, né, a variabilidade ali da variância de Y, né? E a construção desse modelo, pessoal, então é dada dessa forma, tá? Se a gente considerar a binomial negativa com parâmetros com parâmetros K, né, e MI, tá? A gente vai obter esses casos aqui, né? Então, a probabilidade aqui do YI, né, sendo Y, que segue uma variável aleatória ZIMB aqui, né, e se esse Y igual a zero, calcular a probabilidade, então, da binomial negativa assumir o valor zero, que é esse daqui, ó, que é K sobre K mais YI elevado a K. Né? Esse K é um valor fixo, tá? E esse K, ele vai estar associado aí, é um parâmetro de escala, né? Ele vai ser um parâmetro de escala, tá? Que é justamente aí esse valor que vai estar computando aí essa variação extra aí, né? E você tem aqui, e no caso de a gente observar valores maior ou igual a 1, então é 1 menos pi, que é a proporção, né? Que é a proporção, então, dos valores de contagens, né? É multiplicado o quê? Pela função de probabilidade da binomial, né? Aqui faltou um barra mu, tá? Faltou um barra mu, tá? De binomial, né? E aí a escala
Aqui o K é um parâmetro de escala, tá? É um parâmetro de escala que vai aparecer justamente ali dentro, dentro do modelo da variância, né? Da variância da variável aleatória. Tá? Então, o que a gente observa, né? A gente observa o seguinte, ó, que a média variância para o modelo binomial negativo inflacionado de zeros é dado isso daqui, ó. A média é exatamente igual à variância a média é exatamente igual à variância do modelo ZIP, né? Ó, é isso aqui, ó, exatamente igual. Mas a diferença é que a gente vai ter o quê? Na variabilidade, né? Na variância de y, que vai ser um termo a mais aqui, tá? Vai ter um termo a mais, né? Que vem desse 1 sobre k aqui, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, aqui dentro, o que você tem esse termo a mais, ó? É 1 mais pi vezes mi, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem, ó, mi, pi, né? Que é o mesmo termo que está aqui, certo? Que é o mesmo termo que está aqui. Só que aqui você tem o quê? Mi somado com mi dividido por k, né? Como k é positivo, tá? Esse k aí vai ser... esse k aí, ele é positivo, né? Ele é algo que a gente sempre vai estar somando aí, né? A mais, tá? É algo que a gente sempre vai estar somando a mais. Então, né, a gente sempre vai estar considerando esse K positivo, e em geral esse K é maior do que 1 também, né, para gerar a variabilidade, né, porque se o K for igual a 1, a gente cai na Poisson, né, na Poisson inflacionada de zeros, tá? E se o K for menor do que 1, a gente já vai estar caindo para modelos que você não vai ter tanta inflação de zeros assim, né? Então, esse K também é considerar, ele vai ser maior do que 1 por causa da binomial inflacionada de zeros, né? Então, assim, como você considera isso maior do que 1, você vai ter uma quantidade aqui que você vai somar, né? Você vai estar conseguindo somar, e isso vai produzir uma variabilidade maior ainda, né? Vai estar produzindo uma variabilidade maior, tá? Como que fica, então, o ajuste do modelo, nesse caso, né? Então, o ajuste do modelo do ZIP, né, e também para o ZIMB, né, a gente vai incluir lá as covariáveis em MI e em PI, tá? Então, ele vai ser especificado dessa maneira, né? Y dados XI, tá? O ZIMB, né, que vai ter agora esses 3 parâmetros, só que o K vai ser fixo, né? O K vai ser associado a um parâmetro de escala, e então a gente tem aqui o parâmetro de proporção conectado a um rol de covariáveis, né? Pode ser todas também, a um rol de covariáveis via uma ligação logística, que é o mais lógico, né? E a média via uma ligação logarítmica, tá? E o R tem uma biblioteca muito interessante que a gente vai trabalhar, que é a biblioteca Gammels, né? Então, para vocês que assistiram lá o seminário do professor Luiz, lá da UFSC, né? Que ele falou dos modelos Gammels, né? O modelos Gammels tem uma biblioteca que a gente pode incluir também, além de covariáveis para essas duas, pode ser incluído covariáveis para esse outro parâmetro, se quiser também, tá? Então, a gente vai ver que esses modelos inflacionados de zeros, é bem interessante usar essa biblioteca para a gente estar estimando, ajustando o modelo, tá? Bom, pessoal, então, a aula de hoje é isso, tá?